Fala aí, pessoal. Então, a gente vai fazer uma sequência de correções das atividades todas que vocês fizeram até na semana antes do feriadão, ok? Então, todas as atividades que nós fizemos nessa semana, a gente vai só fazer vídeo aula para correção, ok? Então, pega aí, a primeira que a gente vai corrigir hoje vai ser aquela primeira que eu passei mesmo, é a revisão de período simples, de sintaxe, tá? Vão comigo. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos ler o texto? Vamos lá, junto ao meu professor de análise sintática, no caso eu. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito. Assindético, de nos torturar com um aposto, casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva. O tempo todo. Um dia matei-o com um objeto direto na cabeça. Paulo Leminski. Vamos lá, olha só. Número 1. No período em que aparece o vocábulo inexistente, o sujeito é... Vamos relembrar? O que a gente faz para identificar o sujeito? Vai no verbo e procura quem e pergunta quem para o verbo. Então, o inexistente está aqui em cima, ó. Cadê o aqui? Esse é o inexistente. Aí vai, meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Qual é o verbo? Era. Era é o verbo. Quem era? Meu professor de análise sintática. Meu professor de análise sintática, ele é o sujeito. O sujeito. Então, vamos lá, olha só. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. E aí, esse sujeito, no período em que aparece o vocábulo inexistente, o sujeito é... Qual é o sujeito dessa frase? Lembrando que frase é tudo que começa com letra maiúscula, aqui, ó, o Mzinho, e termina com ponto. Nessa frase aqui que aparece inexistente. Qual é o sujeito dessa frase? Pergunta quem para o verbo. Quem era? Meu professor de análise sintática. Então, meu professor de análise sintática é o meu sujeito. E a pergunta que não quer calar agora é que tipo de sujeito é esse? Vamos lá. Para eu saber o tipo de sujeito, eu tenho que ver o núcleo. Quantos núcleos tem esse sujeito? Por exemplo, meu professor de análise sintática. Qual é a palavra aqui que, se tirar, o sujeito perdeu o sentido? Por exemplo, vamos tirar o meu. Fica assim, ó. Professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Ok. Vamos tirar o professor. Meu de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Isso está certo? Não está. Então, o professor é muito importante. Vamos tirar o de análise sintática, porque isso aí é uma locução adjetiva. Vamos ver o que acontece. Ó, meu professor era o tipo de sujeito inexistente. A frase funcionou. Então, qual é a palavra mais importante nessa frase? Professor. Esse aqui é o núcleo do sujeito. Se esse é o núcleo do sujeito, e eu só tenho um núcleo, o meu sujeito ele vai ser simples. Então, ele é desinencial, por exemplo, quando você só identifica ele por conta da desinência do verbo? Não. Ele é determinado? Você sabe quem é? Sei. Olha aqui a resposta certa, então. Indeterminado não é, porque você sabe quem é. E inexistente também não, porque você sabe que tem. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos para o número 2 agora, gente. Vamos lá, olha só. Realize a análise sintática do verso. Achar um artigo indefinido em sua bagagem.
Observe os termos essenciais, integrantes e acessórios. Vamos lá? Primeiro a gente acha o verbo. Termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos começar por ele, tá? Vamos ver qual é o sujeito da oração. Qual é o verbo? Acharam. Muito bem. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Acharam. Quem acharam? Pergunta sempre quem para o verbo para descobrir o sujeito. Quem acharam? Não sei quem acharam. Então, o sujeito, ele é indeterminado. Eu sei que existe, mas eu não sei dizer quem é. Quando o sujeito é indeterminado, eu entendo que o predicado é toda a oração. Então, toda a oração vai ser o meu predicado. Ok? Se tiver dúvida, vai lá na plataforma, ou então coloca aqui no comentário do vídeo. Tá bom? Então, achar um artigo indefinido em sua bagagem é o meu predicado. Fechei, então, os termos essenciais. Vou para os termos integrantes, que seriam o quê? Os termos que se relacionam com o verbo ou com o nome. Objeto, complemento nominal, adjunta de nominal. Isso tudo é termo integrante. Então, vamos lá. Quem acharam? Eles. Ok. Acharam. Quem acha, acha alguma coisa. Certo? Então, o meu verbo, acharam, que é o verbo, ele é um verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um complemento para que esse verbo se faça entender. Por exemplo, quem acharam? Quem acha, acha o quê? O que eu achei? Um artigo. Então, ele é transitivo. Quando o verbo ele se completa sozinho, por exemplo, meus filhos chegaram. Você pergunta, chegaram o quê? Não, chegaram. Ele é intransitivo, ele não precisa de nada para que ele possa ser entendido. Já o transitivo, ele precisa de alguma coisa. Ele sozinho gera uma dúvida no quem está lendo. Acharam. Aí você vai perguntar, professor, acharam o quê? Então, nesse caso, é um verbo transitivo. Quando eu não preciso de uma preposição, ele é um verbo transitivo direto. Quando eu preciso de uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Quais são as preposições? De, para, em, ante, até, após, sobre, e assim vai embora. Aquela musiquinha que você já deve ter aprendido lá no 7º ano ou no 6º ano. Ok? E se não souber, então, dá uma estudada sobre preposições, que ela é importante. Aí, o que acontece? Se tiver preposição, é um verbo transitivo indireto. Gostaram. Pô, Felipe, gostaram de quê? Olha o de aí. De é preposição. Logo, gostar é um verbo transitivo indireto. Nesse caso do acharam, é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Ok? Se é um verbo transitivo direto, ele vai ter um complemento. O complemento do verbo eu chamo de objeto. Ou seja, quem acha, acha alguma coisa. Acharam o quê? Opa! Acharam um artigo indefinido, indefinido. Objeto objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição, ok? Acharam um artigo indefinido. Você entende a frase? Entende. Show de bola. Mas o autor quis te dar uma outra informação. Eu vou chamar isso de termo acessório. Ele não precisa estar aí para você entender a frase. Mas ele está porque é uma informação que o cara quis dar para você. Ou seja, acharam onde? Aí eu tenho um adjunto adverbial de achou onde? Lugar. Qual é esse adjunto? Achou onde? Achou o que onde? Achou em sua bagagem. Fechamos, então, a análise sintática. O sujeito, o predicado, o verbo, o objeto direto e o adjunto adverbial de lugar. Ok? Vamos para o 3. O quadro abaixo de Edvard Munch, eu sou péssimo no inglês, é um marco do expressionismo, tendência de vanguarda do início do século XX. Simboliza o pavor humano diante de situações absurdas como a guerra. Identifique no texto visual os seguintes termos da oração.
Eu quero que você veja o que é o sujeito, a predicação verbal, se é transitivo, se é intransitivo, os adjuntos adverbiais, que é esse aqui, se é de lugar, de causa, consequência, de tempo, de modo, enfim. E os adjuntos adnominais, que estão junto do nome. Lembrando, adjunto adverbial vem de advérbio. Adjunto adnominal vem de nome. Ok? Vamos ver o quadrinho aqui, ó. Vamos lá. Essa é boa, tá? Vamos responder aqui. Deixa eu só colocar vermelhinho aqui para vocês, porque eu vou colocar isso aqui, disponibilizar isso aqui lá na plataforma para vocês poderem corrigir depois. Aí, olha só. O que eu vejo aí? Primeira coisa que você vê é o quê? Vamos escrever o que vocês estão vendo? Um homem gritando em cima de uma ponte. Ok? Com dois homens atrás vendo. Show? Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer a análise? Essa análise aqui, ó. Sujeito, predicado, verbos, objetos, se tiver, e os adjuntos, se tiver. Vamos jogar ele para cá para a gente fazendo junto. Aí eu pergunto para você, nessa frase aqui, que é o que a gente está vendo, um homem gritando em si. É claro que essa resposta ela é pessoal, porque cada um viu uma coisa, embora eu acho difícil alguém não ter visto isso aqui que está aqui, né? Então, vamos lá. Um homem gritando em cima de uma ponte com dois homens atrás vendo. Qual é o sujeito? Qual é o verbo? Gritando. Então, vamos colocar aqui. Pergunto quem para o verbo. Quem está gritando? Vamos colocar está gritando para ficar bem especificado? Então, agora é uma locução verbal. Está gritando. Quem está gritando? O homem. Um homem. Ele é o sujeito. Ok? Predicado é tudo que sobra. Então, isso tudo aqui é o predicado. Certo? Ok. Vamos lá. O homem está gritando. Precisa de algum complemento? Se eu falar assim, gente, o homem está gritando. Não. Então, esse verbo é um verbo que não precisa de complemento. Então, eu chamo ele de um verbo intransitivo, porque ele sozinho se completa. O que vem depois dele não é importante para a oração, para você entender a oração. Um homem está gritando. Se não tem transitividade, ou seja, se é um verbo transitivo, não tem objeto. Só vai ter objeto quando o verbo for transitivo. Tem adjunto adverbial de lugar? Ele está gritando onde? Tem. Onde é que ele está gritando? Em cima de uma ponte. Em cima de uma ponte. Ok? Sozinho? Não. Então, eu vou ter um adjunto adverbial de companhia. Qual é a companhia? Com dois homens vendo. Ok? Vocês entenderam. Então, vamos lá. Vamos agora para o próximo texto. Ó. 4 e 5 aqui. Você é um bicho, Fabiano. Isso, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano? Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram os dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecer os seus préstimos
resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantando. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo à toa, como judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Graciliano Ramos, no livro Vidas Secas. Vamos lá. A sina dele era correr mundo, o termo que melhor expressa a ideia contida em sina seria... Deixa eu puxar aqui para ficar bonitinho aqui, ó. Tô pertinho da gente. Isso. A sina dele era correr pelo mundo, que poderia mudar aqui, ó, o cotidiano dele, a história dele, a busca dele, o destino dele, o objetivo dele. Qual que vocês marcaram? Letra... Aqui está a letra E, não sei porquê, né? Peraí. A, B, C, D e E. A letra certa é a letra D. O destino dele era correr pelo mundo, a sina dele. Ok? Vamos para o 5. Isso aqui é interpretação de texto, tá, galera? E o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Classificam-se sintaticamente os termos em destaque como, vamos lá. E o patrão aceitara-o. Quem aceita, aceita alguém. Eu aceitei quem? Esse o se refere a quem? Ó, cadê aqui no texto? O patrão, vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, e o patrão aceitaram. Aceitar a quem? Fabiano. Então, isso aqui, ó, quem aceita, aceita alguém. Tem preposição? Não. Então, é um objeto direto. Direto. Entregar ali. Quem entrega, entrega a alguém. Entregou a alguém alguma coisa. O que eu entreguei? As marcas de ferro. Então, as marcas de ferro é o meu objeto direto, sem preposição. Entreguei as marcas de ferro a quem? Esse a aí é preposição. Logo, esse lhe é um objeto indireto. Resposta certa. Então, letra A. Ok? Vamos aqui para Mafalda. Democracia. Do grego, damos, povo, e kratos, autoridade. Governo no qual a soberania é exercida pelo povo. Aí ela ri. Ela ri. Ela ri. Será por quê? Enfim. Ficou só o textinho. Depois a gente vai... Mas isso aqui foi maravilhoso, tá? Vocês iam gostar de fazer exercício em cima disso. Mas, ó, fechamos, então, esse exercício. Corrijam tudo, que eu quero ele bonitinho na minha mão, lá na plataforma. Tá bom? Corrigidinho. Gente, corrijam, não deixem de fazer, porque isso pode ser importante para vocês, tá? Beijos, fui!